Parece loucura, mas eu convidei um sem-teto para viajar comigo até minha cidade natal. E não foi por impulso. Foi por algo estranho, meio incômodo, como se tivesse um nó dentro de mim que eu não conseguia mais ignorar. Talvez solidão, talvez culpa. Talvez só vontade de fazer algo que me lembrasse que ainda sou humano. Tinha acabado de sair do trabalho, com a cabeça cheia e o coração meio vazio. Peguei o carro e decidi passar na rodoviária antes de pegar estrada. Queria comprar uns doces de São Paulo pro meu pai, ele sempre pedia aqueles que, segundo ele, tinha gosto de cidade grande. Ia para São Jacinto do Sul, interior de Minas. Fazia uns 6 anos que eu não voltava. Fui me afastando aos poucos, até que virou costume ficar longe. Na entrada da rodoviária, enquanto atravessava o corredor com cheiro de fritura e gente apressada, vi um homem agachado perto de uma lixeira. Pegou uma esfirra que alguém tinha jogado quase inteira, soprou, limpou com a camisa e mordeu com calma, como se fosse o melhor almoço do mês. Ele percebeu que eu olhava e mandou, com um meio sorriso: "Quer um pedaço?" Balancei a cabeça, sem graça. Mas não consegui ir embora. "Tá com fome de verdade?" Perguntei. Ele só deu de ombros. Tinha olhos fundos, barba por fazer e um jeito desconfiado, mas sem agressividade. "Bora ali comer um negócio decente. Eu pago." Ele hesitou, me mediu de cima a baixo, depois assentiu devagar. Fomos num boteco dentro da rodoviária mesmo. Pedi 2 PFS, arroz, feijão, bife, ovo frito e salada. Ele comeu devagar no começo, depois acelerou. "Qual seu nome?" Perguntei. "Tonho." "E o seu?" "Daniel." Nome de quem tem plano na vida. Ri com a frase. Ele não sabia, mas eu estava longe de ter qualquer plano naquele momento. Só queria pegar a estrada, deixar São Paulo para trás e encarar uns fantasmas de família que eu vinha evitando fazia tempo. "Tô indo pro interior de Minas. Faz anos que não vou lá." "Vai de ônibus?" "De carro." "Saio daqui a pouco." Tonho só fez que sim com a cabeça, como quem não liga. Mas aí eu falei, sem pensar demais: "Se quiser ir comigo." Ele travou. "Como é?" "Isso mesmo. Vai ser bom ter companhia. E sei lá, talvez seja bom para você também sair daqui." O silêncio foi longo. Ele olhou pro prato vazio, pro chão, depois para mim. "Tá falando sério?" "Tô." Mais silêncio. Depois ele respondeu: "Então bora." Na hora que ele disse aquilo, um negócio estranho me tomou por dentro. Não era medo. Era uma sensação de que eu tinha feito algo que quebrava todas as regras do que eu achava ser normal. A gente saiu da rodoviária e foi até o estacionamento. Meu carro era um Uno 2014, vermelho desbotado, com adesivo no vidro traseiro que dizia: "Deus é fiel." Tonho entrou no banco do passageiro, ajeitou a mochila surrada no colo e me lançou um olhar rápido, quase agradecido. Antes de ligar o motor, respirei fundo. Pensei: o que é que eu tô fazendo? Mas uma parte de mim respondeu: talvez a coisa certa. Mal sabia eu que aquele gesto mudaria minha vida para sempre. Aliás, se você curte histórias reais assim, já se inscreve aqui e vem comigo nessa viagem, porque ela vai muito além do que você imagina. A cidade ficou para trás. A estrada, escura e cheia de curvas, se abriu na nossa frente. E foi ali, naquele carro velho, que tudo começou. A estrada parecia mais longa do que eu lembrava. Os postes iam ficando para trás, e a cidade sumia no retrovisor enquanto o som do motor preenchia o silêncio entre mim e Tonho. Durante os primeiros quilômetros, quase não trocamos palavra. Era só o ronco do carro, o farol iluminando a pista e meus pensamentos batendo um no outro, tentando entender se eu tinha feito uma loucura ou um gesto de humanidade. Olhei de canto. Tonho estava encostado no banco, olhando para frente com o rosto sério, mas calmo. A mochila ainda no colo, como se fosse escudo.
Tinha algo naquele homem que não combinava com o estereótipo de morador de rua. A forma como ele falava, o jeito que observava tudo ao redor. Era como se tivesse vindo de outro mundo, ou tivesse sido expulso do nosso. Já viajou muito por essas bandas? Perguntei, tentando puxar assunto. Muito. Antes de tudo, eu rodava bastante por Minas, interior de São Paulo. Gosto de estrada. Silêncio faz bem. Concordei com a cabeça. Também achava. Mas naquele momento, o silêncio era desconfortável. E antes de morar na rua, fazia o quê? Ele demorou para responder. Parecia pesar cada palavra. Professor. Sério? História. Ensino médio. Fiquei surpreso. Mas não insisti. Só soltei um entendi, tentando digerir aquela informação. Professor. Aquilo explicava muito. Rodamos mais alguns quilômetros até que, perto de Mairiporã, o pneu traseiro estourou. O carro puxou pro lado e precisei segurar firme o volante. Encostei no acostamento, respirei fundo e desci. Tonho desceu junto, já tirando o boné e analisando o estrago. Tem step? Tem. Tá meio gasto, mas quebra o galho. Vai precisar de ajuda aí. E sem esperar resposta, já foi abrindo o porta-malas. Ele mexia nas ferramentas como quem sabia o que fazia. Em 15 minutos, o pneu já estava trocado. Sem conversa, sem enrolação. Você manja mesmo, hein? A vida ensina, Daniel. Quando você não tem para quem pedir ajuda, aprende sozinho. Entramos de novo no carro. Liguei o rádio, mas só pegava chiado. Deixei o som baixo, só para quebrar o silêncio. Tonho olhava pela janela, atento às árvores, aos postes, aos caminhões que passavam no sentido contrário. Você acredita em destino? Ele perguntou do nada. Não muito. Mas ultimamente tenho pensado nisso. Acho que tudo tem um motivo. Às vezes, cruzar com alguém pode mudar o rumo da vida inteira. Ficamos em silêncio por um tempo. A frase dele martelava na minha cabeça. Não era só a viagem. Era o que ela representava, o retorno, os acertos pendentes com meu pai, as palavras que nunca disse à minha mãe, o medo de olhar para trás e não reconhecer mais nada. Paramos num posto de gasolina em Extrema. Aproveitamos para esticar as pernas e tomar um café. Tonho agradeceu com um aceno. Pegamos 2 pães de queijo, que ele comeu como se fosse o primeiro em anos. Quanto tempo acha que falta até lá? Ele perguntou. Umas 5 horas, se a estrada ajudar. Tá tranquilo. A noite é amiga de quem não tem pressa. Voltamos pro carro. Dessa vez, ele ajeitou o banco, encostou melhor e ficou em silêncio. Mas agora o silêncio era diferente. Não era desconforto. Era cumplicidade. Aos poucos, senti o peso da solidão diminuir. Não era só ele que precisava daquela viagem. Eu também. Talvez mais do que ele. Uno seguia firme pela estrada, e o mundo lá fora parecia menos barulhento. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia pressa. Nem medo. Só uma estranha paz. E a sensação de que essa viagem ainda ia revelar muito mais do que eu imaginava. Chegamos em São Jacinto do Sul pouco depois das 7 da manhã. A cidade ainda despertava. O bar do Zé começava a abrir as portas, o mercado levantava as lonas das frutas, e as senhoras varriam as calçadas com aquele jeito metódico que só o interior conhece. As ruas de paralelepípedo ainda guardavam o cheiro da madrugada. Era como se o tempo ali corresse diferente. Isso aqui parece cena de filme, Tonho disse, olhando em volta. Cresci aqui. Cada esquina tem uma lembrança. Passei pela igreja matriz, pela pracinha com o coreto, pela escola onde estudei. Tudo parecia menor, mais acanhado. Mas a memória ampliava tudo, como se meu passado fosse mais grandioso do que realmente foi. Quando estacionei em frente à casa dos meus pais, respirei fundo.
A fachada estava igual, com a pintura meio gasta e o portão rangendo ao abrir. Minha mãe apareceu na porta antes mesmo de eu buzinar. Tinha as mãos sujas de farinha e o rosto marcado pelo tempo, mas o sorriso era o mesmo. Meu Deus, Daniel, ela disse, abrindo os braços. Abracei forte, sem dizer nada. O cheiro do avental dela era o mesmo de quando eu era criança, mistura de pão assando e sabão em pedra. Quem é seu amigo? Ela perguntou, olhando para Tonho com certa curiosidade contida. Esse é o Tonho. Ele veio comigo de São Paulo. Tava precisando de um recomeço, e eu achei que a estrada podia ser o começo disso. Ela assentiu devagar. Mas antes que respondesse, meu pai surgiu na porta, com a expressão dura que sempre usava quando tentava esconder emoção. E aí, Daniel? Finalmente resolveu lembrar que tem família? Pai. Entra logo. Antes que a vizinha veja você com esse cidadão aí. O clima pesou. Tonho percebeu e ficou parado no portão. Melhor eu esperar aqui fora, Daniel. Não quero incomodar. Que é isso, Tonho? Entra comigo. Minha mãe, num gesto quase imperceptível, deu um passo pro lado, como quem libera a passagem mas não aprova totalmente. Tonho entrou devagar, olhando tudo com respeito. Deixou a mochila num canto e ficou de pé, sem saber se podia sentar. Sentamos à mesa. O café já estava sendo passado, o pão de queijo saindo do forno. Mas o silêncio entre meu pai e Tonho era mais forte do que o cheiro da comida. Você trouxe um morador de rua para dentro da nossa casa, Daniel? Ele perguntou, direto. Eu trouxe um ser humano. Um amigo. Você sempre foi impulsivo, achando que pode consertar o mundo com gestos bonitos. Mas isso aqui não é São Paulo. A cidade é pequena, o povo fala. E desde quando a opinião dos outros guia o que é certo? Desde sempre. Porque depois que eles falam, quem fica com a fama somos nós. Tonho ficou em silêncio o tempo todo. Nem tentou se defender. Só olhava pro fundo da xícara, sem tocar no café. Minha mãe interveio, com a voz calma. Deixa ele ficar, Jorge. Pelo menos para almoçar. Só até o almoço. E depois cada um segue seu rumo. Engoli seco. Não queria discutir logo de cara. Ainda tinha muito o que resolver ali dentro. Enquanto minha mãe voltava para a cozinha, puxei Tonho pro quintal, onde o velho galinheiro agora era só um depósito. Desculpa por isso. Não precisa, Daniel. Já ouvi coisa pior. Só de estar aqui, já valeu a pena. Ele se agachou, passou a mão na terra, como quem tenta se reconectar com alguma coisa que já foi. Você tá me fazendo lembrar de quem eu era. Fiquei ali parado, sem saber o que dizer. Eu também estava tentando lembrar quem eu era antes de ir embora. E talvez, de algum jeito estranho, Tonho fosse a chave para isso. A chuva começou no fim da tarde. Daquelas finas, persistentes, que parecem lavar o telhado devagar. O céu estava cinza, o cheiro de terra molhada invadiava a casa. Eu estava na sala, olhando umas fotos antigas quando ouvi minha mãe chamar. Daniel, chama seu amigo. A janta tá pronta. Fiz canjiquinha. Tonho estava no quintal, sentado num caixote, olhando pro nada. Parecia em paz, mesmo com o tempo fechado. Quando avisei da comida, ele apenas assentiu e veio comigo, sem dizer uma palavra. Na cozinha, o clima era mais leve. Minha mãe tinha preparado a mesa com capricho. Até meu pai parecia mais calado do que hostil. Tonho agradeceu antes de se sentar, com uma educação discreta, quase tímida. Durante o jantar, a conversa girava em torno da cidade, da festa de padroeiro que se aproximava, de conhecidos que haviam partido ou voltado. Tonho só ouvia, com respeito. Até que minha mãe, com sua sensibilidade, perguntou com cuidado. Tonho, me desculpa a pergunta, mas, o que aconteceu com você? Ele engoliu devagar. Olhou para a mesa, depois para mim,
como quem pede permissão para abrir uma ferida antiga. Eu era professor, como falei pro Daniel. Dei aula por quase 20 anos. História. Sempre gostei de contar histórias, conectar passado com presente. Achava que podia fazer diferença. Meu pai recostou na cadeira, atento. Era raro ver ele prestar atenção em algo que não fosse futebol ou política. Eu era casado com a Lúcia, a mulher mais forte que já conheci. Tínhamos uma filha, a Carol. Ela tinha 12 anos. A pausa foi longa. O barulho da chuva preenchia o silêncio. Num domingo, voltando de uma visita à mãe dela, um caminhão invadiu a contramão. Eu tava dirigindo. Só eu sobrevivi. Minha mãe levou a mão à boca, o garfo ainda no ar. Meu pai ficou imóvel. Tonho continuou. Depois disso, perdi o chão. Tentei voltar a dar aula, mas tudo me lembrava elas. O cheiro da escola, o barulho dos alunos, os livros, não dava. Comecei a beber, a faltar. Até que a direção me afastou. Depois veio o despejo. A família se afastou. Os amigos sumiram. Quando vi, tava na rua. E por que não procurou ajuda? Meu pai perguntou, num tom menos duro. Porque, seu Jorge, às vezes a dor é tão funda que a gente não quer ser salvo. Só quer esquecer. Só quer que o tempo leve. Minha mãe chorava em silêncio. Meu pai olhava pro prato como se tivesse engolido um pedaço de vidro. E como você sobreviveu até aqui? Perguntei. Gente como você. Pessoas que me ofereceram um prato de comida, uma conversa, um olhar. Não foram muitas. Mas bastaram para eu continuar respirando. O silêncio que seguiu não era desconfortável. Era respeitoso. Minha mãe se levantou, pegou um pano de prato, enxugou os olhos e disse: Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Tonho. Meu pai não disse nada. Mas, pela primeira vez, não pareceu discordar. Naquela noite, ficamos os três sentados perto do fogão a lenha. A lenha estalava, o calor aquecia mais do que só o corpo. Tonho falava de livros, de turmas antigas, de como era bom ver um aluno entender o que ninguém explicava antes. E eu percebi ali que ele não era apenas um homem em ruínas, era alguém inteiro que tinha sido soterrado pela vida. E agora, talvez, estivesse começando a escavar a si mesmo. No sábado, a cidade já estava toda decorada com bandeirinhas coloridas. Era a véspera da festa do padroeiro, e São Jacinto do Sul respirava aquele clima de celebração simples, com cheiros de milho cozido, quentão e doce de leite vindo de cada esquina. Na praça, montavam o palco e armavam barracas. As crianças corriam de um lado pro outro, enquanto os mais velhos arrastavam cadeiras para a calçada. O interior tem suas belezas, disse Tonho, com as mãos nos bolsos e o olhar tranquilo. Aqui o tempo passa devagar, mas as opiniões correm rápido, respondi, meio em tom de alerta. Ele entendeu o recado. Já havia notado os olhares tortos, os cochichos. Mesmo assim, parecia não se abalar. Tô acostumado. Só que dessa vez, tô disposto a não fugir. A tarde passou devagar. À noite, fomos todos pra festa. Minha mãe insistiu. Queria mostrar Tonho para Dona Eulália, a catequista antiga, que adorava ouvir histórias. Chegando lá, o clima foi estranho. Algumas pessoas cumprimentaram Tonho por educação, mas a maioria desviava o olhar. Um senhor chegou a perguntar, em voz alta: Esse aí é parente de vocês? Meu pai, que estava a 2 passos, respondeu antes de mim: É um amigo. E tá sob o nosso teto. Não era uma defesa calorosa, mas vinda do meu pai, era quase um abraço. Logo depois, aconteceu algo inesperado. Um homem se aproximou com um sorriso surpreso no rosto. Professor Tonho? É o senhor mesmo? Tonho virou, confuso. O homem estendeu a mão com entusiasmo. Sou o Davi. Fui seu aluno em Campinas, no colégio estadual.
História, segundo ano. Lembra de mim? Tonho arregalou os olhos. Sorriu com surpresa verdadeira. Lembro sim. Davi da perna engessada, que fazia 1000 perguntas sobre Roma antiga. Os dois riram. A cena chamou a atenção de quem estava por perto. Davi virou para mim. Esse homem aqui me ensinou mais do que qualquer livro. Sempre dizia que a gente só entende o presente quando conhece o passado. Tonho, pela primeira vez na noite, parecia leve. Vivo. Tô morando aqui agora. Trabalho na escola municipal. Se o senhor quiser, podia visitar a escola, conversar com os alunos. Eles iam adorar. Tonho hesitou. Claro, ué. Sua história é importante. Eles precisam ouvir. Na volta para casa, o assunto não parava de ecoar. Tonho estava em silêncio, mas havia algo diferente nele. Como se uma porta esquecida dentro dele tivesse se aberto só um pouco. Chegando, chamei meu pai no quintal. Precisava conversar. Pai, preciso te dizer uma coisa. Se você não aceitar o Tonho aqui, eu volto para São Paulo. E não sei se volto de novo. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando pro escuro, como se procurasse uma resposta nas sombras. Sabe, Daniel, eu também já fui o primeiro a julgar. E talvez tenha errado muito com você por causa disso. O Senhor nunca me ouviu. Eu sei. Mas tô tentando agora. Olhou para mim e depois pro céu, que começava a clarear com os primeiros sinais da madrugada. Se esse homem conseguiu ensinar alguém mesmo com tudo que passou, então merece mais do que o olhar torto dessa cidade. Pode ficar. Os dois. Naquele momento, senti um nó se desfazer dentro do peito. Pela primeira vez, meu pai reconhecia algo que ia além das aparências. Era mais do que aceitar o Tonho. Era aceitar a mudança. Em mim. Nele. Em tudo. E, de algum modo, isso era o começo de uma nova história. 2 semanas se passaram desde aquela conversa no quintal. Tonho ainda acordava cedo, sentava no banco de madeira perto do galinheiro e ficava lendo os livros que minha mãe guardava desde os tempos da escola. De vez em quando, ajudava no quintal, consertava alguma coisa pela casa ou acompanhava minha mãe até a feira. A cidade continuava observando, mas com menos desconfiança. A visita à escola tinha sido marcada, e Davi, agora vice-diretor, estava animado com a ideia. Tonho hesitou até o último minuto. No dia da apresentação, vesti minha melhor camisa e fui com ele até a escola municipal. As crianças estavam sentadas no chão da biblioteca. Tonho ficou parado na porta, como se estivesse diante de um abismo. Eu segurei o braço dele, firme. Vai lá. Eles vão te escutar. Ele respirou fundo, entrou e começou a falar. Contou histórias do Brasil, de reis e revoluções, de liberdade e resistência. Mas, em algum momento, sua fala mudou. E ele começou a contar a própria história. Não como um desabafo, mas como um aviso. O que vocês veem aqui hoje é alguém que perdeu tudo, mas que está tentando reencontrar o que importa. Nunca pensem que alguém é menor por estar na rua. Às vezes, o que falta não é casa. É escuta. As crianças ouviram em silêncio. Algumas professoras choraram. No fim, aplaudiram de pé. Davi o abraçou forte, como quem reencontra um mestre. Tonho saiu dali com os olhos marejados. Na volta para casa, ficou mudo o caminho inteiro. Mas antes de descer do carro, disse: Acho que posso começar de novo. Você já começou. Os dias seguiram. Tonho passou a frequentar a escola uma vez por semana, como voluntário. Dava aulas abertas, contava histórias, respondia perguntas difíceis com uma paciência que encantava. Meu pai, que no começo só observava, começou a puxar conversa. Um dia, o vi sentado na varanda ouvindo Tonho explicar sobre a Revolução de 1930. Depois disso, passaram a jogar dominó nas tardes de domingo.
quanto a mim, decidi ficar por mais tempo. O trabalho remoto me permitia. Minha mãe parecia mais leve com a casa cheia. E meu pai, bom, ele não dizia, mas o olhar dele já não era mais o mesmo. Certa manhã, encontrei Tonho de frente pro espelho, tentando ajeitar uma camisa social antiga. Vai aonde, arrumado assim? Me convidaram para falar num evento da escola estadual da cidade vizinha. Sobre educação e superação. Sorri. Tá virando celebridade. Tô só tentando devolver o que recebi. Ele pegou uma pasta com anotações, passou a mão no cabelo e saiu com passos firmes. Naquele momento, eu vi um homem inteiro. Alguém que enfrentou o fundo do poço, mas encontrou uma corda, e resolveu subir. À noite, quando voltou, trouxe desenhos, bilhetes das crianças e um sorriso que eu nunca tinha visto nele. Foi bonito, Daniel. Muito bonito. Sentamos na varanda, com café preto e bolo de fubá. O céu estava limpo, cheio de estrelas. A brisa era leve. E a vida, pela primeira vez em muito tempo, parecia no lugar certo. Sabe, se você não tivesse parado naquele dia na rodoviária, ele começou. Eu precisava parar. Mais do que você imagina. Ficamos em silêncio. Um silêncio bom, daqueles que não precisam ser preenchidos. Às vezes, basta uma escolha para mudar tudo. Um gesto. Um olhar. Um convite inesperado. E uma vida inteira encontra um novo caminho. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa acreditar numa segunda chance. E se inscreve no canal para mais histórias reais como essa. Porque a vida sempre pode recomeçar.